Imagina que você está vivendo uma das fases mais especiais da sua vida, a gravidez. Tudo o que você mais quer é ter uma gestação tranquila, um parto seguro e um bebê saudável nos braços, né? Mas aí, no meio de uma consulta, o médico fala uma palavra estranha: pré-eclâmpsia. Só o som do nome já assusta. Eu sei como é ouvir esse termo e sentir um aperto no coração. Por isso, neste vídeo, eu vou conversar com você de forma simples sobre o que é pré-eclâmpsia, quais são os principais sinais e sintomas, por que isso acontece, quando costuma surgir, quais os riscos para você e para o bebê, como prevenir e o que fazer se você receber esse diagnóstico. Fica comigo até o final, porque mais para frente eu vou te contar qual é o único remédio definitivo para a pré-eclâmpsia. E não é um comprimido. E mesmo com esse diagnóstico, eu também vou te mostrar como a história ainda pode ter um final muito feliz. O que é pré-eclâmpsia? Vamos começar pelo começo. A pré-eclâmpsia é uma complicação que acontece somente na gravidez. Ela é caracterizada principalmente por pressão alta e alterações em órgãos como rins e fígado, geralmente acompanhadas de proteína na urina. Traduzindo para a vida real, é como se o corpo da gestante passasse a reagir de uma forma diferente, deixando a pressão mais alta do que o normal e sobrecarregando algumas partes do organismo. A pré-eclâmpsia pode ser leve ou grave. Nos casos mais leves, o médico só precisa ficar de olho, monitorando mais de perto. Já nos casos graves, pode ser necessário internar, usar medicamentos e até adiantar o parto para proteger a mãe e o bebê. Mas calma, respira. Saber disso não é para te apavorar, é para te dar consciência e segurança. Quanto mais cedo a pré-eclâmpsia é identificada, maior a chance de tudo terminar bem. E aí vem a pergunta que todo mundo faz. Mas por que isso acontece comigo? Eu fiz algo errado? E a resposta é: não é culpa sua. A ciência ainda não sabe exatamente o motivo, mas tudo indica que tem relação com o desenvolvimento da placenta e dos vasos sanguíneos que alimentam o bebê. Em algumas gestações, esses vasos não se formam da forma ideal. E isso acaba interferindo na circulação de sangue entre mãe e bebê. O resultado é uma série de reações no corpo da gestante, e a pressão alta é uma das principais. Alguns fatores aumentam o risco de pré-eclâmpsia, como ser gestante de primeira viagem, ter pressão alta antes da gravidez, ter diabetes, obesidade ou problemas renais, ter gêmeos ou mais, ou ter histórico na família. Mas ter um fator de risco não significa que você vai ter a pré-eclâmpsia. Significa apenas que o médico vai ficar ainda mais atento. E é aí que o pré-natal bem feito vira o seu melhor amigo. Já já eu te explico por quê. A pré-eclâmpsia geralmente aparece a partir da metade da gravidez, depois de 20 semanas. Ela é mais comum no terceiro trimestre, naquela reta final em que tudo já está ficando mais apertadinho aí dentro. Mas também pode acontecer um pouco antes, ou, em casos mais raros, até depois do parto. Sim, existe pré-eclâmpsia pós-parto. Por isso, mesmo depois do nascimento do bebê, se você sentir sintomas estranhos, ainda vale ficar atento. Agora, talvez a parte mais importante para você. Como perceber que tem algo errado? O grande desafio é que no começo, a pré-eclâmpsia pode ser silenciosa. Você pode estar se sentindo bem e na consulta o médico detecta pressão alta ou alterações na urina. É por isso que aquelas medições e exames aparentemente simples são tão importantes. Mas com o tempo, o corpo costuma dar alguns sinais. Os principais sintomas são dor de cabeça forte e persistente, diferente da dor de cabeça comum, alterações na visão, visão embaçada, pontos brilhantes, manchas na visão, inchaço repentino no rosto, nas mãos ou nos pés, especialmente se vier acompanhado de ganho de peso muito rápido, dor forte na parte alta da barriga,
geralmente do lado direito, como se fosse uma dor no estômago que não passa. Náuseas, tonturas ou mal-estar intenso no segundo ou terceiro trimestre, mesmo depois daquela fase dos enjoos do início, e diminuição do xixi, ou seja, você percebe que está urinando bem menos do que o normal. Se você notar qualquer um desses sintomas, principalmente combinados, não espere a próxima consulta. Procure seu médico ou um pronto atendimento. Lembra que eu falei que o pré-natal é seu melhor amigo? É nesse momento que ele mostra seu valor. Em toda consulta, quando o profissional mede a sua pressão, pede exame de urina, pergunta sobre inchaços, dores e sintomas, ele não está só cumprindo tabela. Ele está procurando pistas de que a pré-eclâmpsia pode estar aparecendo. Então, se eu puder te dar um conselho de amiga, não falte às consultas. Mesmo que você esteja se sentindo super bem, a pré-eclâmpsia às vezes aparece primeiro nos exames e só depois dá sintomas mais claros. O pré-natal é o momento em que a equipe pode intervir cedo, ajustar algo, orientar melhor e evitar que a situação se torne grave. Talvez você esteja pensando, tá, mas o que eu posso fazer para evitar isso? Não existe uma fórmula mágica para impedir 100% a pré-eclâmpsia, mas existem hábitos que ajudam a manter sua saúde em dia e reduzir o risco. Cuidar da alimentação, comendo de forma equilibrada, com menos ultraprocessados e excesso de sal. Beber bastante água para manter o corpo bem hidratado. Manter o peso sob controle, seguindo as orientações do médico ou nutricionista. Praticar atividade física leve, se o seu médico liberar, caminhada, alongamentos, exercícios específicos para gestantes e descansar e cuidar da mente, porque estresse também afeta o corpo. Em alguns casos específicos, para mulheres com risco aumentado, o médico pode indicar suplementos ou remédios em baixa dose para ajudar na prevenção. Isso é decidido caso a caso. Por isso, se você sabe que tem algum fator de risco, converse abertamente com seu obstetra. O que acontece se eu tiver pré-eclâmpsia? Agora vem uma parte muito importante. E se, mesmo cuidando de tudo, o médico disser que você está com pré-eclâmpsia? Primeiro, respira. Pré-eclâmpsia não significa que tudo está perdido. Significa que agora você vai ser acompanhada com ainda mais cuidado. Em casos mais leves, o médico pode pedir para você descansar mais, monitorar sua pressão com mais frequência, aumentar a frequência do pré-natal e acompanhar o crescimento e o bem-estar do bebê por ultrassom. Você pode ouvir orientações como evitar esforço, reduzir o sal, ficar mais em repouso e, às vezes, tomar medicamentos específicos para controlar a pressão. Nos casos mais graves, pode ser necessário internação para monitorar mãe e bebê de perto. Também podem ser utilizadas medicações na veia para controlar a pressão e evitar convulsões. E, em alguns casos, adiantar o parto. E aqui entra aquele segredo que eu prometi. O único remédio definitivo para a pré-eclâmpsia é o parto, ou seja, o nascimento do bebê e a retirada da placenta. Isso não quer dizer que toda mulher com pré-eclâmpsia vai ter o parto super antecipado. O que os médicos fazem é equilibrar duas coisas: manter o bebê na barriga o máximo de tempo seguro para crescer e amadurecer, e, ao mesmo tempo, proteger a saúde da mãe. Quando percebem que continuar a gestação oferece mais risco do que benefício, eles podem decidir antecipar o parto, seja induzindo o parto normal ou realizando uma cesárea, dependendo do caso. E eu quero que você guarde isso. Muitas mulheres com pré-eclâmpsia têm bebês saudáveis, se recuperam muito bem, justamente porque foram bem acompanhadas. Inclusive, depois do parto, ainda tem um detalhe importante que pouca gente comenta. Na maioria dos casos, depois que o bebê nasce e a placenta é retirada, a pressão da mãe vai voltando ao normal em alguns dias ou semanas. Mas existe algo chamado
pré-eclâmpsia pós-parto. Ela pode surgir ou piorar nas primeiras semanas depois do parto. Por isso, se nesse período você sentir dor de cabeça intensa, visão turva, inchaço exagerado ou mal-estar forte, não ignore achando que já passou porque o bebê nasceu. Procure atendimento e avise que acabou de ter um bebê. Se você chegou até aqui, parabéns! Você já sabe muito mais sobre pré-eclâmpsia do que a maioria das gestantes de primeira viagem. E eu quero que você saia desse vídeo tranquila e empoderada. Saber o que é pré-eclâmpsia não é motivo para pânico, e sim para consciência. A maior parte das gestações não tem, essa complicação. E agora você conhece os sinais, sabe a importância do pré-natal e sabe que pedir ajuda quando algo não parece certo é um ato de amor por você e pelo seu bebê. E se eu pudesse resumir tudo em uma frase seria: você não precisa ter medo da pré-eclâmpsia, você precisa estar informada. Então cuida de você, segue firme nas consultas, pergunta, anota dúvidas e conversa com seu médico. Você não está sozinha nessa jornada. Se este conteúdo te ajudou, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com alguma amiga grávida que também precisa dessas informações. E me conta aqui nos comentários. Você já conhecia a pré-eclâmpsia? Tinha alguma dúvida, medo ou experiência para compartilhar? Vamos apoiar umas às outras. Muito obrigada por assistir até aqui. Desejo uma gestação tranquila e saudável para você. E nos vemos no próximo vídeo, com mais dicas e assuntos sobre gravidez, bebês e parentalidade. Até lá!